polémico processo da eleição do secretário-geral do partido Podemos continua a fazer correr muita tinta. É que, na semana passada, Alberto Ferreira, candidato vencedor das eleições ao cargo de secretário-geral de Podemos, submeteu uma providência cautelar para impedir a realização da segunda volta, tal como ficou decidido depois dos dois candidatos mais votados não terem conseguido votos acima de 50%. Nesta segunda-feira, foi a vez do presidente do partido, Albino Forquilha, vir ao público reiterar a realização da segunda volta, porque, segundo ele, trata-se de uma decisão do órgão superior do partido e está plasmado nos estatutos. As decisões forem tomadas dentro do órgão, todo que é membro tem que respeitar. Tem que respeitar. Portanto, as decisões foram tomadas e lá foram aquelas que têm que ir à segunda volta. E precisa respeitar. Não há projeto individual naquele partido. Há projeto do coletivo. Então, se uma sessão delibera que tem que ir à segunda sessão, quem sou eu, Forquilha, para dizer que eu não vou? Se você não quer, então não és deste partido. Porque se és, tem que submeter. É por isso que somos soberanos. Então é só por dizer isso. Aquele não é um projeto individual. Você não faz esforço pessoal para fazer isso. Você vai executar o programa de um partido. Se você resiste, que não quer cumprir as decisões de um órgão, então você é externo a esse órgão. Forquilha avisa que quem não está de acordo com esta decisão pode retirar-se do partido. Para aqui explicar. Nós, como Podemos, vamos organizar o partido, como Podemos, vamos resolver estes conflitos, porque queremos ser um partido de destaque neste país e vocês vão ver. Estamos preparados para isso, estamos para trabalhar para isso. A confiança que o povo nos deu, não queremos, digamos, vamos lá, como que é, defraudar. E vamos trabalhar para isso. Agora, há muita apetência no Podemos hoje. Há muitos que acham que Podemos, se calhar, o Ciro não busca comida. Não vai ser possível. Temos que trabalhar como partido que sirva a este povo. Sim, aquela cultura que temos dos outros partidos, de que se estou no partido, então aí busco coisas para mim, não vai acontecer no Podemos. Você tem que trabalhar para servir. Se calhar é isto que ainda é um problema, porque alguns não percebem exatamente. Então acha que esta situação tem que ver também? Tem que ver em parte, sim, tem que ver, sim, tem apetência, tem que ver, sim, tem que ver. Você está a lutar até, por quê? Durante os últimos anos, eu procurei de pessoas para estar, ninguém estava. Sim. Há pessoas que fugiam, não queriam lá estar. Alguns desses mesmos que estão fazendo, vocês sabem. Estavam conosco, saíram, foram para cá. Não? Mas agora estão ali com tanta apetência. Por quê? No entanto, o presidente do Podemos admite ter havido erros durante o processo de eleições, mas diz que faz parte do processo de fortalecimento do partido. Mas pode ser, de facto, a ignorância sobre alguns procedimentos dentro do partido. Penso que é por isso que precisamos de formar, sobretudo, quando é o partido a dizer que esse caminho tem que me seguir, você não tem outro partido a que se suporta para dizer que eu digo outra coisa. Ali estávamos em sede de uma sessão. Houve muitas outras coisas que aconteceram lá que não quero aqui dizer, não é? Porque não cabe aqui nesta coisa, mas é exatamente isso que estou a tentar aqui explicar. Albino Forquilha garante não haver conflitos no Podemos. O governo vai realizar entre os dias 1 e 15 de agosto de 2027 o 5º Censo Populacional e Habitação, com vista a apurar o número exato dos moçambicanos, bem como o que cada um faz. Para o efeito, foi lançado esta segunda-feira em Maputo a campanha do início das atividades deste processo, cuja previsão é de recensear 36 milhões de habitantes em todo o território nacional. O censo que acaba de ser apresentado aos presentes nesta cerimónia e ao vasto público do nosso país e do mundo, define as boas técnicas operacionais e institucionais que irão nos permitir garantir que daqui a 2 anos se materialize a maior operação estatística a nível nacional, que é a de recensear toda a população que reside em Moçambique. Neste instrumento estão delineados os objetivos, a metodologia, o cronograma, os requisitos logísticos e os resultados esperados deste exercício complexo e que irá requerer o envolvimento ativo e a atuação coordenada de uma multiplicidade de atores, desde o governo, população, setor privado, sociedade civil e os parceiros de cooperação.
Avaliado em 110 milhões de dólares americanos, equivalente a 7 mil milhões de meticais, o processo visa, por um lado, obter dados estatísticos que facilitam o governo desenhar políticas públicas de desenvolvimento econômico e sociais, tais como a construção de escolas, unidades sanitárias e redes de abastecimento de água e energia elétrica. O censo de 2027 irá nos permitir saber com precisão quantos somos, onde estamos e como vivemos. Estes dados são indispensáveis para que o governo possa planear melhor a provisão de infraestruturas básicas, tais como escolas, hospitais, estradas, pontes e sistemas de abastecimento de água, assim como definir programas sociais mais apropriados e os investimentos públicos e privados necessários e ou prioritários. Diferentemente dos processos anteriores, desta vez o censo populacional será feito através dos meios digitais, o que para a primeira-ministra, Bem-vinda Levi, será um grande desafio, tendo em conta que se trata de ferramentas menos usadas no país. O censo de 2027 será o primeiro que o nosso país irá realizar recorrendo totalmente a ferramentas digitais. Esta inovação que pretendemos introduzir não representa apenas um avanço tecnológico, mas é também um compromisso firme no sentido da modernização do Estado, a inclusão da juventude e o reforço das capacidades institucionais do nosso país. O Censo Populacional e Habitação é realizado no intervalo de 10 anos, com vista à atualização de dados estatísticos vitais para o desenvolvimento socioeconômico do país. Trata-se de resíduos sólidos jogados no meio de uma das estradas que liga a rua número 2 e a número 6, usada como alternativa para a transitabilidade da população do 14º bairro da Manga. Bom, na posição em que está esse lixo, eu não acho correto o lixo estar aqui neste caminho, porque é uma via muito grande que muita gente usa, né? Nós todos passamos daqui, e dizendo que os moradores desse bairro não estão confortáveis devido ao lixo estar aqui pelo caminho. E essa lixeira está a incomodar o público, nem as viaturas já não passam, nem mototaxistas já não passam, porque está interrompido com o lixo. O que é preciso, a primeira coisa, aqui não tem contentor, a lixeira está cada vez mais a ganhar o terreno e já vai começar a criar uma pequena montanha. Os moradores deste bairro dizem que o lixo está a atrair moscas que já invadem até o interior das suas residências. Mas aqui onde nós vivemos está cheio de mosca e esses da lixeira, esse conselho municipal, não vem tirar lixo, vem quando eles querem. Mas dentro de casa fica cheio de mosca. Na varanda não vale a pena, mosca até cair nos pratos, na comida. Você cansar de sacudir as moscas, mosca não sai. Sabendo que nós dentro de casa, mosca pode entrar, você acaba de sacudir, mas mosca sempre vem. E nós estamos a pagar o quê? A taxa de lixo, 50 meticais. Quando você compra a grelha de 50, não pode comprar porque você não pagou a taxa de lixo. Mas agora nós vamos ver com o lixo na porta de casa? Não é possível. Se mais não quer ir ver agora, vamos dentro da minha varanda, está cheio de mosca. No meu quintal está cheio de mosca. Eles apelam à autoridade responsável pela gestão de resíduos sólidos ao nível da cidade da Beira para que resolva a situação com urgência. E eu gostaria de deixar um apelo ao presidente do município para que possam tirar esse lixo, porque do jeito em que está assim, não está nada bem. Tem um cheiro nauseabundo, aí tem bichinhos, então não está bem mesmo. Ao Conselho Municipal da Beira, os chefes terão que andar um pouco, verificar como que está a situação de lixos nas outras zonas. Não é só na zona do cimento, não. E também aqui nos bairros também precisam ver. Diante de toda esta situação, a nossa equipe de reportagem tentou contactar as autoridades reguladoras de gestão de lixo ao nível da cidade. Esta que prometeu pronunciar-se dentro em breve. Gilberto Botão, Maria Maida, a partir da cidade da Beira, para a TV Focus.
Presidente da República Daniel Chapo recebeu no seu gabinete de trabalho, nesta segunda-feira, a embaixadora sueca Mette Sunergen, que foi apresentar sua despedida depois de chegar ao fim da sua missão como chefe da diplomacia do seu país em Moçambique. Na hora do adeus, a embaixadora da Suécia reafirmou o compromisso do seu país em continuar a apoiar Moçambique no processo do diálogo político nacional inclusivo e na dinamização do setor de energia. Agora estamos a celebrar estes 50 anos, infelizmente eu estou a sair antes que esta celebração, este jubileu tenha lugar, mas claro, vou ter um sucessor e então passávamos também com o presidente todas as áreas de colaboração que temos em conjunto, por exemplo, o setor da energia, o setor, digamos, da democracia, quanto ao diálogo nacional que a Suécia apoia e que vemos agora como vai o país com reformas, etc. A diplomata destacou as relações históricas entre a Suécia e Moçambique, que datam há 50 anos. Então, para nós ha sido grande prazer estar junto no trabalho com Moçambique e a Suécia vai seguir sendo este parceiro fiável, parceiro de muito tempo e parceiro que sempre está junto a Moçambique. Apesar de se sentir triste por terminar a sua missão antes das celebrações dos 50 anos da independência nacional, a embaixadora da Suécia diz estar feliz, tendo em conta as boas relações existentes entre os dois países. Alegre, mas para mim sempre um pouco triste, digamos, mas sinto bem que o presidente realmente aprecia a parceria que temos, a história que temos em conjunto e sinto também muito agradecido ao presidente por todo o calor e tudo o que os moçambicanos, o seu povo, me ha dado aqui. Mette Sunergen destacou ainda o empenho sueco em manter Moçambique como parceiro de confiança. O Centro de Integridade Pública, CIP, divulgou esta terça-feira os resultados de uma investigação em diversos tribunais da província de Maputo e distrito de Marraquém. Trata-se de uma investigação através do qual o CIP pretende demonstrar as diversas irregularidades cometidas pelos magistrados do Ministério Público no exercício das suas atividades e que as mesmas acabam prejudicando cidadãos inocentes. Nós analisamos uma ação de divórcio que levantava um incidente de falsidade, porque a certidão de casamento era falsa e foi comprovado no tribunal. O Ministério Público não moveu nenhuma ação contra aquele cidadão. Existia o crime ali de falsidade, que o tribunal confirmou, e também o crime de corrupção e nisto tudo nós percebemos que o Ministério Público tomou a sua decisão de não fazer nada. Foi omisso ao seu dever. Então, nós também apelamos a um reforço no Ministério Público da capacitação, porque pode ser que alguns magistrados não saibam que têm este dever. Um dos exemplos das várias irregularidades constatadas na investigação registrou-se no Tribunal Provincial de Maputo, onde uma magistrada alterou a sentença de um divórcio através de um documento falso. Nós pretendemos trazer, não é expor os problemas do setor de justiça, mas é apelar para que haja maior fiscalização pelas inspeções judiciais, para que haja maior fiscalização, para que também sejam reforçados os mecanismos de denúncia, os mecanismos de proteção às vítimas. Nós sabemos que temos uma lei de proteção às vítimas e denunciantes em vigor, mas não temos um gabinete de proteção à vítima. Então nós entendemos que é necessário que este gabinete saia da lei e seja materializado, que esses mecanismos de proteção à vítima e denunciantes sejam reforçados para que os denunciantes também possam sentir-se confortáveis e confiantes no setor de justiça quando esse tipo de situações acontecem. O CIP constatou ainda a existência de juízes que se envolvem em desvios de valores provenientes de pagamento de calções. Houve também violação de regras de ética e deontologia profissional dos magistrados, trazendo situações de abusos de cargo e função desses magistrados na sua atuação. Também constatamos indícios de desvio de caução por oficiais de justiça.
suspeitas de corrupção e tráfico de influência, inação do Ministério Público do seu dever de garante fiscal da legalidade e violação de prazos de notificação das partes. Constatamos situações em que o Tribunal executava ações sem qualquer aviso prévio, em violação daquilo que a lei prevê. A investigação foi feita entre junho e dezembro de 2024, tendo sido entrevistado 4 cidadãos que se sentiram injustiçados na tramitação dos seus processos. A Polícia da República de Moçambique, a nível da cidade de Maputo, deteve em flagrante delito o antigo funcionário da EDM a roubar fusíveis nos postos de transporte de energia ao longo da Avenida Eduardo Mondlane, no centro da capital do país. Trata-se de vandalização de um posto de transformação de corrente elétrica pertencente à Eletricidade de Moçambique, onde um cidadão teria escalado este poste, tendo subtraído 18 fusíveis e tendo colocado parte de residências que se encontram ao longo da Avenida Eduardo Mondlane sem corrente elétrica e para posterior venda no mercado Estrela, na cidade de Maputo. Como resultado dos roubos dos referidos materiais, algumas zonas da capital do país ficaram sem corrente elétrica, tal como sublinhou a porta-voz da PRM na cidade de Maputo, Marta Pereira. Este cidadão ia escalando vários pontos a nível da cidade de Maputo e ia retirando estes fusíveis, visto que trata-se de uma pessoa que já fez parte da equipe da Eletricidade de Moçambique e foi expulso por um comportamento desviante, e este foi fazendo este trabalho de forma individual e prejudicando desta forma a própria empresa, Eletricidade de Moçambique, e igualmente aos residentes da cidade de Maputo, porque acaba colocando em causa aquilo que são os bens, são os pertences destas famílias por falta da corrente elétrica. O indiciado encontra-se detido na 6ª Esquadra da PRM, onde aguarda a tramitação do seu processo para responder em juízo pelos seus atos. E, no entanto, a polícia, que encontrava-se ao longo da Avenida Eduardo Mondlane fazendo o seu trabalho de rotina, teria identificado este cidadão no interior deste posto e fez-se ao local, deteve de imediato o cidadão, conduziu à 6ª Esquadra da PRM cidade de Maputo, onde encontra-se detido e irá seguir para a responsabilização. Anualmente, a EDM queixa-se de estar a somar enormes prejuízos, como resultado de roubos e vandalização de equipamentos e infraestruturas elétricas em quase todo o país, sobretudo nos grandes centros urbanos. A Associação Moçambicana de Juízes convocou nesta quarta-feira uma conferência de imprensa para reagir aos resultados de uma investigação do Centro de Integridade Pública que denuncia o envolvimento de juízes afetos aos tribunais da província de Maputo e do distrito de Marraquém em atos de corrupção, através da alteração de sentenças transitadas em julgamento em troca de valores monetários. O presidente da Associação de Juízes, Esmeraldo Matavel, começou por dizer que os factos relatados pelo CIP são preocupantes e envergonham a classe porque, segundo ele, um juiz deve ser íntegro e exemplar. O juiz esteve bem. Os advogados não devem agir assim porque estão a violar o próprio estatuto da Ordem dos Advogados, e nessa perspectiva apelamos à Ordem dos Advogados para que avergue e tome as medidas adequadas contra estes nossos colegas ilustres advogados que aparecem no vídeo a comentar publicamente sobre um processo que está pendente. Portanto, há um processo que corre neste momento no Conselho Superior relativamente a uma das magistradas, e esse processo está lá porque um dos ilustres advogados denunciou, mas volta e meia o mesmo ilustre advogado aparece a comentar esses factos. Portanto, entendemos que há aqui matéria para a nossa Ordem de Advogados intervir, e desta forma será reposta aquilo que efetivamente é a legalidade na nossa ordem jurídica. Dada a gravidade dos factos, Matavel considera haver espaço para a intervenção do Ministério Público e do Gabinete de Combate à Corrupção. Se forem verdadeiras aquelas informações que se fazem
no vídeo do CIP. Isso é grave e esperamos e recomendamos que os órgãos competentes façam o seu trabalho para garantir que efetivamente os juízes continuem a fazer o seu trabalho, mas observando aquilo que são as normas ético-deontológicas desta profissão de magistratura. No entanto, o presidente da Associação de Juízes condena o CIP por não ter respeitado a presunção de inocência pelo facto de ter publicado as imagens dos juízes envolvidos neste caso. E por aí adiante. Portanto, achamos que as entidades como CIP e outras organizações que trabalham no combate à corrupção, direitos humanos, quando estiverem a fazer esse trabalho, é bom que não partilhem a imagem, não partilhem o nome, mas usem códigos. E, claro, convidamos as pessoas, singulares e coletivas, a continuarem a investigar, a denunciar as nossas condutas, se não forem de acordo com a lei, mas não podemos fazê-lo a todo custo, atropelando os direitos fundamentais desses colegas. E por via disso, Esmeraldo Matavel deixa o seguinte apelo. Apelamos também aos cidadãos para que nessas situações sejam juízes visados, sejam outros servidores públicos. O cidadão, quando tem uma inquietação, deve denunciar às autoridades competentes e não correr apressadamente para publicar no Facebook, não correr partilhar a imagem da pessoa, porque essa partilha pode constituir crime nos termos da nossa lei. Caso se comprove o seu envolvimento, os referidos juízes da província de Maputo e do distrito de Marraquene correm o risco de serem expulsos da magistratura judicial. Falando durante uma mesa redonda, o presidente da Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo, Edson Makwakwa, garantiu a existência do mecanismo para uma ampla participação da sociedade civil no processo de diálogo político em curso no país. Agora transformando lei visando participação e estabilidade política e econômica do país, depois das manifestações gerais na sequência de contestações dos resultados eleitorais de outubro passado. Entre as tarefas que se incumbem a esta comissão, avulta a comissão assegurar a mais ampla participação dos cidadãos no processo do diálogo nacional, para que nenhum segmento da sociedade se sinta esquecido, se sinta marginalizado e muito menos se sinta excluído. O processo é de todos nós como moçambicanos. Makwakwa anunciou ainda esta terça-feira a criação de 10 grupos temáticos que vão abordar diferentes temas, desde a descentralização de poderes, justiça, processos eleitorais, entre outros. Os grupos vão envolver mais cidadãos para além de figuras de partido político. Está prevista a criação de 10 grupos temáticos, nomeadamente um grupo sobre assuntos constitucionais, um grupo sobre assuntos eleitorais, um grupo sobre assuntos fiscais, um grupo sobre assuntos econômicos, um grupo sobre recursos naturais, um grupo sobre a unidade nacional e reconciliação nacional, um grupo sobre a defesa e segurança, um grupo sobre descentralização e desconcentração, um grupo sobre administração pública e despartidarização do Estado. E sobre a recente preocupação levantada pelas organizações da sociedade civil sobre critérios de eleição de membros para participação no diálogo político, Makwakwa disse que está para breve o lançamento de um concurso público para a designação de 3 personalidades. Será lançado brevemente um concurso, um convite público para que a sociedade civil possa apresentar personalidades ou candidaturas de personalidades a integrarem este painel. Serão
designados 3 representantes da sociedade civil, num concurso que é público, aberto a todos, onde vamos selecionar, respeitando os princípios de equilíbrio, da representatividade, respeitando as questões de equilíbrio de gênero em particular e também do equilíbrio regional, tratando-se de um diálogo nacional, não um diálogo elitizado ou circunscrito a uma certa cidade, ou uma certa província, ou uma certa região. Humanamente, não será possível ter todos interessados a ocuparem os 3 lugares reservados à sociedade civil na Comissão Técnica, assim como não será possível ter todos interessados a integrarem os grupos temáticos, pelo que vamos e devemos explorar outras sinergias, outros espaços, outras oportunidades que nós próprios podemos criar. Estas informações foram partilhadas esta terça-feira na cidade de Maputo, durante uma mesa redonda sobre participação da sociedade civil no compromisso político para um diálogo nacional inclusivo, maximizando oportunidades, harmonizando estratégias e potencializando sinergias. Desaparecido do atual cenário político e depois das intensas contestações internas, Ossuf Momad, presidente da Renamo, reapareceu esta quarta-feira na reunião da Conferência Nacional dos Combatentes. E para Ossuf Momad, os últimos acontecimentos da Renamo representam uma afronta aos princípios elementares da democracia interna do partido. Ossuf Momad ainda abordou vários assuntos, inculpando a alegada fraude eleitoral na origem dos atuais problemas da Renamo. Os acontecimentos mais recentes dentro do partido, envolvendo pretensos desmobilizados, não só preocupam a liderança do partido, os membros simpatizantes, os moçambicanos em geral, como representam uma grosseira afronta aos princípios mais elementares da democracia e da Renamo. Neste sentido, esperamos que esta Conferência Nacional faça uma avaliação profunda e tome medidas que ajudem o partido a continuar a ser uma referência nacional e a lançar os alicerces dos próximos desafios, mobilizar mais membros e preparar as próximas eleições com a meta de ganhar. Aos combatentes, disse que o pagamento das pensões aos desmobilizados é um dos desafios do partido e que não vai descansar até que estes tenham projetos de rendimento e para manter a sua sustentabilidade econômica. O processo de desmobilização, desarmamento e reintegração, DDR, já estava em curso com entendimentos alcançados. Como liderança, prosseguimos as negociações seguindo na letra e no espírito de todos os entendimentos. Por isso, não mudamos a equipa dos quadros nomeados pelo saudoso presidente Afonso Macaxi Jacama para aquele processo. Nem mudamos uma única vírgula no que tinha sido acordado. Antes, pelo contrário, tudo fizemos para que os combatentes mobilizados no âmbito do DDR tivessem pensões de forma e acesso a projetos de rendimento. Sublinhamos, nos entendimentos não havia previsão de pensões de reforma. Repito, nos entendimentos não havia previsão de pensões de reforma. Mas logramos com sucesso esse feito, mercê da colaboração da contraparte governo. Assim, dos 5.221 combatentes, hoje, o desafio do partido é lutar pela fixação das restantes pensões. Um aspecto digno de realce não é a Renamo e muito menos o Ossuf Momad quem define
e paga os valores das pensões. É dever do Estado, através do governo, materializar todo o processo de pensões. Projetos de rendimentos. É nosso objetivo que os combatentes desmobilizados tenham pensões e projetos de rendimentos para manter a sua sustentabilidade econômica. Por isso, não medimos esforço para que isto fosse materializado. Lamentavelmente, não estamos a ter os resultados das promessas da comunidade internacional, que era representada nas negociações pelo embaixador Mirko Manzoni. É óbvio que, para alcançar estes objetivos, devemos continuar a dialogar com as partes envolvidas no processo de DDR, incluindo o governo, lembrando que os nossos contatos não visam negociar nada que não seja do interesse da RENAM e dos seus membros. Vale aqui dizer que o SUFMOMAD nunca recebeu nenhum dinheiro destinado aos desmobilizados. Por isso, desafiamos aos acusadores a trazer provas para o benefício de toda a sociedade moçambicana. Refira-se que a Conferência Nacional da Associação dos Combatentes da Luta pela Democracia, a COLD, da RENAM foi convocada e com carácter de urgência em 23 de maio e pela Comissão Política do Partido, após mais de meia centena de antigos guerrilheiros terem acampado na sede e para forçar a demissão do SUFMOMAD por alegada má gestão do partido. 435 líderes comunitários do primeiro escalão de toda a província de Sofala receberam meios circulantes na manhã desta quarta-feira na cidade da Beira, oferecidos pela primeira-dama Guetta Chapo. Os líderes comunitários expressam satisfação pela entrega. É uma satisfação, claro, por si. A satisfação é o seguinte: logo nos primeiros 100 dias do mandato já está-se a pensar em agradecer os líderes comunitários, agora em bicicleta e outros bens que já nos assistimos pelas televisões. Já é um bom gesto, é gesto daquela chama que começou do norte, que vai até 25 de junho na Machava, é dizer que para encerrar que toda a gente vai à unidade nacional. Agradecer por ter nos dado um meio de transporte que vai facilitar para poder fazer trabalho e difundindo as mensagens do governo para a população. Na mesma ocasião, Guetta Chapo ofereceu aos deficientes cadeiras de roda e muletas. Estes beneficiários dizem reconhecer o esforço realizado pelo governo. Eu estou muito feliz, muito grato mesmo, ao mesmo tempo, por eu receber este meio possível de andar com ele, muletas. Eu não tenho condições para eu comprar, porque está caro. Mas para hoje a nossa mãe nos pensou que deficiente não é pessoa, é pessoa. Por isso nos deu isto e eu estou feliz por eu receber a muleta. E me sinto à vontade que eu tenho direito como um deficiente, mas com orgulho. Agradeço por a vinda de mãe Chapo Guetta. Nos deu os meios de circulação com ele. E o governo moçambicano está a fazer o esforço para ajudar os deficientes físicos. E agradecemos isso. E pedimos que dê mais sobrevivência dos deficientes físicos, porque não dê comida. É a única coisa que a gente pedimos. Guetta Chapo disse que a entrega desses meios circulantes é fruto de esforços mobilizados junto dos parceiros. E no cumprimento das nossas promessas, nós, como gabinete da primeira-dama, junto dos nossos parceiros, mobilizamos recursos para podermos adquirir meios de transportes. Estão aqui convosco as bicicletas, porque vocês merecem. Começamos com essa atividade na província de Tete e fizemos também na província de Manica e agora estamos a proceder à entrega de 435 bicicletas aos nossos líderes comunitários da província de Sofala. A primeira-dama da República está na província de Sofala desde esta segunda-feira para uma visita de trabalho de 4 dias.
Guetta Chapo escalou a cidade da Beira, distritos de Nhamatanda, Buzi e Dondo, onde desenvolveu diversas atividades de caráter social e humanitário. Partido Podemos, o maior da oposição que ascendeu posto pela primeira vez na história democrática do país, encontra-se reunido na cidade da Beira para a formação dos seus membros. A quando do discurso de abertura, o presidente deste partido, Albino Forquilha, disse na cidade da Beira, nesta quinta-feira, que o partido está a formar jovens com visão crítica, identidade política sólida, integridade pública e com capacidade de intervir de forma organizada nos desafios do tempo. Nosso compromisso aqui não é apenas com o ensino teórico, prático e técnico ou com o cúmulo de conteúdos. O que estamos a construir vai muito além. Estamos a formar compatriotas com visão crítica, com identidade política sólida, integridade pública e com capacidade de intervir de forma organizada nos desafios do nosso tempo. Pois, diz a literatura que para cada momento a sociedade escolhe os seus mandatários. Forquilha disse ainda que a sociedade escolheu Podemos para resolver os desafios do momento, por isso fará o melhor para corresponder ao chamamento do povo. Acreditemos, compatriotas, que para este momento a sociedade escolheu o Partido Podemos para resolver os desafios do momento, por isso façamos o nosso melhor para corresponder ao chamamento da pátria. A primeira reunião nacional de formação e planificação deste partido conta com a participação de mais de 400 membros de todas as províncias do país e terá uma duração de 4 dias. A situação de segurança no norte do país, particularmente em Cabo Delgado, continua a ser volátil e imprevisível. Em abril, foram registrados incidentes de segurança por parte dos grupos armados não estatais. Lê-se num relatório da Unicef, Agência das Nações Unidas, consultada pela Lusa, escreve o Notícias ao Minuto. De acordo com a Unicef, os incidentes de segurança incluem bloqueios de estradas, raptos, confrontos com as forças de segurança e pilhagens nos distritos de Anquabe, Mocimboa da Praia, Macomia e Nangade, na província de Cabo Delgado. No relatório divulgado, a Unicef lembra que num ataque recente, no dia 11 de maio, à aldeia de Magaia, no distrito de Muidumbe, 3 raparigas de 17, 14 e 12 anos foram mortas. E outras 8 crianças, 6 raparigas e 2 rapazes, foram raptadas. Lembrando os perigos que as crianças enfrentam em áreas afetadas por conflitos. Desde outubro de 2017, que Cabo Delgado, província do Norte, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada que provocou milhares de mortes e uma crise humanitária com mais de 1 milhão de pessoas deslocadas. Em abril, registaram-se ataques destes grupos, também numa reserva da província vizinha do Niassa, resultando em pelo menos 2 mortos. Aquela agência da ONU explica que este é o segundo grande ataque no distrito de Mekula, na província do Niassa, desde 2021, levando à deslocação de mais de 2.000 pessoas, 55% das quais crianças. Segundo a Unicef, além dos ataques armados, as províncias do norte de Moçambique enfrentam atualmente crises decorrentes de fenómenos climáticos extremos, além da eclosão do surto da cólera. No âmbito da visita de trabalho da primeira-dama Guetta Chapo à província de Sofala, as mulheres da cidade da Beira pediram apoio à esposa do presidente da República com vista a combater o feminicídio. Trata-se de um crime que preocupa a sociedade e, em particular, as mulheres, que são as principais vítimas. Só neste ano já foram registrados 12 casos de feminicídio em Sofala, contra cerca de 41 casos registrados até o primeiro semestre de 2023. Porque nós, as mulheres da província de Sofala, estamos a ter essa situação do feminicídio, onde as mulheres, em cada dia que passa, é uma mulher que está sendo morta, é uma rapariga que está sendo morta, e não temos uma
vezes nós ficamos espantadas e não temos onde nós podemos ir. Pedimos que a mamãe Guetta e outras mulheres que estão aqui para nos apoiar nessa situação e sair nessa situação aqui na província de Sofala. A outra preocupação apresentada foi a necessidade de abertura de mais centros de formação técnico-profissional, visando potenciá-las para o autoemprego e, consequentemente, geração de renda para a sua sustentabilidade. Queria pedir a nossa mãe Guetta que abrisse mais oportunidades de número de vagas para as raparigas nos centros de formação. Face às preocupações levantadas pelas mulheres, Guetta Chapo prometeu reunir-se com as autoridades competentes visando resolver a situação e também expressou preocupação com a presença de menores de idade no envolvimento de consumo de drogas e outros males, pedindo aos encarregados de educação a intensificar a vigilância. Ajudamos a todos, sem exceção. Ouvimos todas as preocupações, anotamos. O assunto de drogas das nossas crianças é sério. Nas nossas escolas, as crianças já não estão a estudar. Só estão a fumar, estão a beber. E onde é que nós estamos como mulheres, como mães? Onde é que estamos? O que está a falhar? De referir que a primeira-dama da República esteve na província de Sofala desde esta segunda-feira para uma visita de trabalho de 4 dias. Guetta Chapo escalou a cidade da Beira, distritos de Nhamatanda, Buzi e Dondo, onde desenvolveu diversas atividades de caráter social e humanitário. Teve lugar na última terça-feira em Maputo a reunião anual da avaliação conjunta do setor de estradas referentes ao ano 2024. O encontro, que contou com a participação dos parceiros de cooperação, a sociedade civil e membros do governo, serviu para avaliar o desempenho do setor na área de estradas ao longo do ano passado, bem como perspectivar ações futuras a nível deste setor. O encontro foi dirigido pelo secretário de Estado dos Transportes e Logísticas, Chongano Mabote, que no seu discurso de abertura falou das dificuldades do governo na mobilização de recursos financeiros para colocar a maioria das vias de acesso em melhores condições de transitabilidade. Os desafios de financiamento para a nossa rede de estradas são de elevada dimensão, pois as necessidades anuais de intervenção para assegurar uma rede de estradas em condições boas e seguras de transitabilidade estimam-se em 53 mil milhões de meticais. Porém, a média anual dos recursos alocados ao setor de estradas tem sido de cerca de 16 mil milhões de meticais, o que representa um grau de cobertura de necessidades do setor em cerca de 30%. Que determina a qualidade e a extensão das intervenções do setor. Esta situação, de acordo com Chongano Mabote, deve-se ao facto do governo estar a concentrar os esforços em obras de emergência, isto é, destruídas por causa das mudanças climáticas. Nos últimos 20 anos, vários investimentos foram realizados na rede de estradas do país, embora as intervenções realizadas tenham estado muito abaixo das necessidades tanto de manutenção quanto de reabilitação das nossas estradas. Como resultado, a N1 não proporciona a qualidade de serviço que os utentes e a economia precisam. Assim, o governo tem um desafio de mobilizar mais recursos, não só para a reabilitação, manutenção e alargamento de alguns troços da N1, como também de realizar investimentos para fortalecer a resiliência da nossa espinha dorsal face ao efeito de mudanças climáticas. Para este ano, o governo prevê construir 139 km de estradas, como forma de melhorar a transitabilidade rodoviária no país. Primeiro ano do novo ciclo de governação, em que foram estabelecidas as seguintes metas: reabilitar 60 km e asfaltar 139 km de estradas nacionais, reabilitar 112 km e asfaltar 17 km
de estradas regionais, fazer a manutenção periódica de 300 km e manutenção de rotina anual de 15.030 km. O encontro teve a duração de um dia. Os acidentes de viação nas estradas moçambicanas tendem a tornar-se na primeira causa de morte de muitas pessoas no país. A maioria das vítimas são responsáveis de famílias que, com a sua morte, para além de luto, deixam os seus dependentes numa situação de desgraça, uma vez que nem há sequer compensações por parte dos proprietários das viaturas envolvidas nesses sinistros. A situação, de acordo com o secretário de Estado do Ministério dos Transportes e Logística, Chongano Mabote, é agravada pelo facto da maioria dos proprietários de viatura não terem seguros de automóvel para cobrirem as despesas do sinistro. Preocupa-nos a relutância dos proprietários de veículos automóveis em não contratar os serviços de seguro, situação que agrava a condição das vítimas em sinistros. No transporte rodoviário temos um grande desafio. E o desafio é de garantirmos o cumprimento da lei, garantirmos a preservação da vida, garantirmos a boa atitude. Para Chongano Mabote, o surgimento da Go Seguros, um aplicativo de seguros automóvel inovador nacional, poderá minimizar o sofrimento das famílias das vítimas dos acidentes de viação no país. É nossa expectativa que a plataforma que hoje testemunhamos o respectivo lançamento, cuja característica essencial é simplificar os mecanismos burocráticos de contratação de seguros, aumente a consciência sobre a importância deste serviço, bem como a respectiva aderência, de forma a reduzir o drama que se vive na compensação das vítimas de acidentes provocados por viaturas não seguradas. A opinião do secretário de Estado do Ministério dos Transportes e Logística foi secundada pelo presidente da CTA, Álvaro Massinga. Com esta plataforma, o cidadão pode comparar cotações, adquirir ou renovar apólices, aceder à assistência em tempo real e receber toda a documentação via WhatsApp e e-mail. Tudo isto com pagamentos facilitados por carteiras móveis, cartões ou plataformas internacionais como o PayPal. Este é um exemplo claro de como a inovação digital pode tornar os serviços financeiros mais inclusivos e acessíveis, principalmente para os jovens, os empreendedores informais e os pequenos operadores económicos, que muitas vezes estão à margem do sistema formal de seguros. Para além da falta de cultura, há ainda os elevados custos, que faz com que a maioria dos proprietários de viaturas não adiram serviços de seguros de automóveis. A ONU Mulheres alerta que quase 30% das novas infecções por HIV em Moçambique acontecem em mulheres jovens e adolescentes, o que revela desigualdades de género profundas no país, lê-se numa nota daquela Organização das Nações Unidas para a Igualdade do Género e Empoderamento das Mulheres, divulgada esta sexta-feira, segundo escreve o Notícias ao Minuto. Para a agência da ONU, este dado alarmante revela desigualdades de géneros profundas que continuam a colocar mulheres e raparigas em situação de maior vulnerabilidade. Juntamente com o alerta, a ONU Mulheres reafirma o compromisso de integrar a perspectiva de género em todas as estratégias de saúde pública, promovendo a liderança parlamentar no combate à epidemia.
Moçambique é o terceiro país com maior pessoas infectadas pelo HIV e o segundo com mais novas infecções de SIDA no mundo, sendo raparigas, adolescentes e mulheres jovens. De acordo com o documento, Moçambique conta com uma estimativa de 2,3 a 2,6 milhões de pessoas a viver com HIV, incluindo 125 mil a 170 mil crianças, contando com uma prevalência de doença de 12,5% em pessoa com mais de 15 anos, sendo mais alta nas mulheres 15% do que nos homens 9,5% da mesma faixa etária. Estão entre os grupos mais vulneráveis e afetados pela doença no país as raparigas, adolescentes e mulheres jovens dos 15 aos 24 anos, com cerca de 23 mil novas infecções registradas em 2023, uma taxa de cerca de 3 vezes maior do que o número de novas infecções nos rapazes e jovens da mesma idade. Explica ainda o relatório. A gozar as suas férias no país que o viu nascer, depois de uma época brilhante em Portugal, o Presidente da República, Daniel Chapo, recebeu em audiência no seu gabinete de trabalho a estrela-amor da atualidade desportiva, o moçambicano Jenny Katamo. O encontro serviu para encorajamento depois da conquista do bicampeonato português e da Taça de Portugal pelo Sporting Clube de Portugal, seu clube. Nós vimos o seu trabalho através mesmo da Black Bulls, da seleção Black Bulls até a transferência para Portugal, e neste momento é uma referência. Eu estava a falar sensivelmente estas 3 semanas com o Presidente Marcelo. Se tudo correr bem, ele vem cá para a comemoração dos 50 anos de independência. E estávamos a falar disso, não é? Que Jenny é uma referência no Sporting, é um jovem moçambicano, está a representar bem o país e que merece o nosso carinho, sobretudo por aquilo que tem feito pelo Sporting e pelo país, não só na seleção, mas mesmo no Sporting. Jenny Katamo retribuiu o encorajamento e agradece o apoio prestado pelo povo moçambicano. Durante as suas férias em Moçambique, este vai incentivar jovens jogadores para acreditarem nos seus sonhos. Ele direcionou-me as palavras de motivação a mim e para todo o povo moçambicano para acreditarem mais no sonho e naquilo que eles são capazes de alcançar, porque parte muito mais dos sonhos das crianças de cada um, e para não deixarem de acreditar naquilo no potencial que eles têm. Só quero agradecer ao povo moçambicano, aos 30 milhões de habitantes que estão, e que dizer que eu sinto a força e a energia que eles têm depositado em mim, e que eu vou continuar a dar o meu máximo e que também vou tentar ajudar o povo, a juventude para alcançar os seus sonhos. Jenny diz também estar feliz de regressar a casa para estar mais perto da família neste defeso. É sempre bom voltar à minha terra, ao meu país, e gostaria imenso de aproveitar muito mais. Se eu tivesse muito mais tempo para desfrutar, eu e minha família, seríamos de bom agrado. Na audiência com o Presidente da República, Jenny Katamo esteve acompanhado pela esposa.